dia, sejam bem-vindos. O pessoal vai chegando aí aos poucos. Quero agradecer de novo a presença de todos, a compreensão pelas mudanças do cronograma, né? Quero apresentar aqui o nosso Dr. André Brandalize, tá? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Em nome dos residentes aí, agradecemos sua presença e a disponibilidade para essa aula. Lembrando de novo, quem tiver alguma dúvida, né, só levantar a mão, eu levo o microfone, tá? Ou pode me mandar mensagem também, que eu leio aqui a pergunta no final, tá bom? Vamos lá, boa aula, obrigada, chefe. Obrigado pelo convite. Queria deixar então, desculpe minha voz, eu estou saindo uma sinusite aqui. Bem à vontade para interromper a hora que vocês quiserem, pode interromper a aula, tá? A gente tem 2 horas aqui, deu 2 horas. A Cláudia, que dividiu o espaço comigo aqui, não pôde vir, ainda está em Campinas com uma emergência nossa, a gente tem que daqui a pouco operar também a senhorinha. Então eu vou ter que ficar aqui 2 horas. Então, se eu for ficar falando 2 horas seguidas, não vai rolar, vai ficar tedioso demais. Então, interrompe, pergunta, qualquer coisa, tá? Não tem uma pergunta que seja ruim, tá bom? Eu vou falar um pouco então sobre a cirurgia do refluxo. Eu fui presidente da Sobracil até esse ano. Esse ano aqui eu passei para o Maurício Campanelli Costas, e deve aparecer também um dia aqui para dar uma aula para vocês. E agora eu sou vice-presidente só fictício. Não fico, vice-presidente não faz nada. Não faz nada, só está lá o título, mas quem toca agora é o Maurício. A cirurgia, então, vocês falaram que a cirurgia tem alguns motes, alguns slogans. Porque a cirurgia, para mim, ainda é um artesanato, é uma arte. É um trabalho manual. Então, vocês têm que treinar, praticar, para ter uma destreza manual. Você pode ter conhecimento técnico também, mas o cirurgião também precisa de uma destreza manual. E cada um tem uma visão um pouco diferente da arte da cirurgia. Então, tem um monte de caminhos para tentar obter o mesmo resultado, um resultado satisfatório e equilibrado. Esse que é o importante. Se você vai seguir as vias que eu vou mostrar aqui, ou com pequenas alterações particulares suas, não tem problema. A gente foi mudando ao longo do tempo várias coisas. Hoje em dia a gente tem a cirurgia do refluxo, já teve um boom, assim que começou a laparoscopia na década de 90, teve um incremento grande da cirurgia do refluxo, que era feito com grandes incisões. Então o cirurgião passou a ver a laparoscopia como uma alternativa fantástica ao tratamento clínico. Então, na década de 90, nosso grupo lá em Campinas operava em média 100 e tantas cirurgias por mês de refluxo. Por ano de refluxo, desculpa. Por ano de refluxo. 100 e pouco, 140, 150. Hoje em dia, esse número baixou bastante para 60 cirurgias por mês, mais ou menos. E a gente tem um centro de grande volume de cirurgia de refluxo. Então, a gente tem que controlar os sintomas, tratar a esofagite e melhorar a qualidade de vida. Esse é o objetivo de tratar a doença do refluxo. E pode ser feito com cirurgia ou com remédio. Então, desse boom, o remédio era caro ainda, difícil de ter. Então, o pessoal optava pela cirurgia. Agora, o remédio barateou, então você tem que tentar levar o doente mais tempo com remédio do que com tratamento clínico. Mas tem algumas condições que você tem uma necessidade maior de operar, que é a tal da intratabilidade clínica. Então, aqueles doentes que têm hérnia de hiato, um esfíncter muito hipotônico, que tem persistência dos sintomas mesmo com IBP, então, essas 3 itens aí, elas predispõem a ter mais sintoma de refluxo físico, né? Volta ao líquido, volta a uma coisa quente, que não é ácido com esofagite, mas incomoda muito a qualidade de vida do paciente. E, óbvio, as complicações como Barrett e estenose também devem ser consideradas como indicação de cirurgia. A gente percebeu que o controle clínico do doente, mesmo com a melhora progressiva das drogas, e mesmo se surgir um fantástico prazol daqui para frente, mesmo assim, ainda a satisfação do doente ainda não vai ser plena, mesmo que o remédio seja excelente, porque você ainda tem a hérnia de hiato, causando um efeito de volume, ou refluxo físico, tem necessidade de tomar o remédio continuamente, e as dúvidas quanto ao que isso vai causar para mim lá na frente, vai causar osteoporose, vai causar mudança na flora bacteriana, o que vai acontecer com isso? Então, a satisfação do paciente tem ficado meio estável aí
ao torno de 80%, e 20% mesmo com remédio continua ainda procurando uma alternativa que é a cirurgia. E cabe a nós tentar deixar a alternativa o mais inócua possível para equiparar ao efeito prolongado do medicamento. Você não pode fazer muito dano ao paciente que não operado de refluxo. E os consensos, o consenso brasileiro da doença do refluxo também, já está colocando aqui aqueles pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento de refluxo, descrito com a dose normal, né? Uma vez por dia, e procinéticos, incluindo os pacientes com manifestações atípicas. Então você pode também operar pacientes com refluxo, desde que documentado o refluxo, com tosse, que às vezes não melhoram completamente com EBP, com globos faríngeo, infecções de repetição. Então, também são indicações de cirurgia, mesmo sem ter uma esofagite, né, você tem um estômago bem claro de refluxo, mas tem que estar comprovado o refluxo. Você também pode operar sintomas atípicos, mas desde comprovados. E mesmo os consensos internacionais mostram também que você, se tiver um dente com refluxo comprovado, então todos aqui têm que ter refluxo comprovado. Boa resposta ao IBP, dependente do IBP, tem qualidade de vida aceitável, mas que preferem, que querem ser operados, você pode operar também. Então você tem um paciente que deseja ser cirurgia, mas você precisa informar o doente do que vai acontecer. Então uma coisa muito importante é que a gente tem vontade de operar, a gente gosta de operar, sabe que a cirurgia dá um bom resultado, mas sabe que ela pode dar alguma coisa também. Então, o principal efeito colateral é o gas bloat. Então, a válvula de refluxo não deixa mais o indivíduo a rodar. E aí vai ficar com gás na barriga. Tem gente que o gás não vai incomodar nada, tem gente que vai soltar mais pum, tem gente que vai ficar com a barriga mais estufada. Então, tem que explicar que está trocando o uso do remédio e o refluxo por não arrotar mais. E fala também que pode ter disfagia, fala que pode ter hernia paraesofágica. Então, são coisas que podem acontecer no futuro da cirurgia. Então, por isso que eu falei que a gente tem que fazer isso, se tratar o menos inócuo possível, né? E a prova do refluxo, hoje em dia, tem esse consenso de Lyon, que já é bem antigo, já foi de 2018, né? Não é tão antigo assim, mas já é mais bem estabelecido, que para ter o diagnóstico de refluxo, hoje em dia, o diagnóstico endoscópio só é conclusivo se você tem esofagite de grau C ou grau D. Por que isso? Porque endoscopista adora dar um diagnóstico, endoscopista adora colocar uma gastrite enantemática em todo mundo, e esofagite também. Então, ou você cria uma visão muito crítica da sua esofagite grau B, por exemplo, que grau B, tem grau B, você vê claramente que é refluxo, juntando com a clínica. Mas o grau C e D já é patognomônico de refluxo, não precisa fazer mais nada quando você vê um cara com grau C ou grau D. Segmento de Baggett longo, também outra coisa. Baggett, por definição, tem que ter mais que 1 centímetro. Você não tem mais negócio de Baggett ultra curto. Tem mais que 1 centímetro, pode chamar de Baggett. Tem menos, epitelização colunar do esôfago distal. Não é Baggett, e não é um indicativo pleno de cirurgia, porque esse pequeno epitélio colunar não tem tanta chance de ter câncer como um Baggett longo. Então você tem que também observar isso quando você for ter um Baggett na endoscopia e assegurar o paciente que ele está tranquilo com aquela doença dele. Ou quando tem estenose hepática. Então as complicações Baggett estenose são patognomônicas e grau C e grau D. Grau A e grau B não são mais patognomônicas. Quando você tem grau A e grau B, é borderline ou inconclusivo. E aqui você pode optar por sua vivência clínica. Então, a gente tem sintomas típicos, melhora o IBP, tem uma erosão nítida, grau B bonita, talvez não seja mais nada para operar. Se não, quando é borderline, você vai pedir uma definição, uma prova conclusiva de refluxo, que é uma pH-metria ou uma impedância pH-metria. Uma pH-metria tem que ter pelo menos 6% do tempo total de exposição ao ácido para ser considerada patológica. Então, você tem uma endoscopia daqui para baixo, seria interessante pedir a pH-metria para comprovar o refluxo. Tá? pH-metrias que têm tempo de exposição ácida entre 4 e 6 também são borderline, também precisam de uma ajuda aqui da clínica ou de endoscopia.
E essas ajudas podem ser, a endoscopia não faz nada dessas coisas aqui, de histopatologia, de microscopia eletrônica, de nada, mas tem a manometria, que pode mostrar uma junção esofogástrica hipotensa, é imediato, ou a motilidade esofágica é ineficaz. Então, a manometria que está aqui não é, de jeito nenhum, diagnóstico, nem indicação de cirurgia, é só para mostrar a motilidade esofágica desse paciente, especialmente se for pensar numa fundoplicatura total. E evidência contra refluxo patológico, a perimetria com tempo de exposição ao ácido menor que 4%, não operar esse paciente. Pode ter sido um dia que deu errado, que esse paciente não teve refluxo nesse dia aqui, pode ser. Repete o exame, infelizmente é um exame chato, mas para poder operar o doente, tenha a prova de refluxo, senão você está sujeito a ter dor de cabeça. Tá? A manometria, hoje em dia, tem esse aspecto aqui, então vale a pena, quem for operar, bastante refluxo, tentar entender tudo que está passando. Ter uma visão da endoscopia, o que é uma erosão, o que é uma imediato, para não ficar só lendo o laudo. É importante a gente ter uma visão crítica de toda qualquer coisa. A radiologia, em urgência, saber o que é uma perfuração, saber o que é uma diverticulite. É importante para o residente treinar. Se precisar ir na radiologia, ver junto a imagem, se precisar na endoscopia, ver junto a imagem. Tentar pegar a sua ideia para não ficar comprando o que te joga na cara aí, tá? Porque às vezes o radiologista não está nem aqui dando laudo, está lá na casa dele, dando laudo no exame no computador só e não vê o global do paciente. E a manometria é isso aqui. O que é a manometria? É uma sonda com vários sensores de pressão que transmitem essa informação em relação a cores. Então, quanto mais vermelho, mais forte é a pressão exercida pelo esôfago nessa sondinha, nesse transdutor. Então vocês vão ver uma coisa assim, ó, na alta resolução, você tem uma visão completa do esôfago. A manometria convencional de traçados, que ainda muito lugar faz, é um pouco mais chato de entender, tem uma visão segmentada, mas na manometria de alta resolução, você tem uma visão completa do esôfago. Então você tem essa área aqui, tem pressão um pouquinho aumentada, que é o esfíncter superior do esôfago. Tem uma área com pressão zero, que é o corpo do esôfago. E tem uma outra área com pressão aumentada, que é o esfíncter inferior do esôfago. Esse esfíncter aqui, ele fica oscilando, olha. Por quê? Porque a cada inspiração, a pressão abaixa em incursão diafragmática, tá? É pressão negativa no tórax e positiva no abdômen. Então, isso aqui é a junção esofagogástrica. E quando você dá uma água, esse esfíncter superior aqui relaxa, a pressão fica preta, então a pressão zera, e passa uma onda de contração. O esôfago está contraindo aqui, sempre tem uma área de junção, tem uma área a nível do ar caótico que não tem contração, é uma zona de transição, e aí vem a musculatura lisa que empurra a comida para baixo. Quando você engole aqui, aqui também a pressão que estava X vira zero de novo. E aí o bônus passa e a onda tem um rebote, depois volta ao normal. E esse aqui é um teste, quando tem um paciente com pressão baixa de contração, a gente faz um teste de múltiplas deglutições de água. Dá 5 vezes água e é para ver um incremento da força da onda. Então, quando o indivíduo tem uma hipocontratividade esofágica, vem no laudo isso aí, você tem que ter um teste de múltiplas deglutições de água para ver se, apesar da hipotonia, ele tem uma reserva contrátil. E você pode também fazer uma válvula total bem caprichada nesse paciente para conter o refluxo. Tá? Então, a manometria dá muitas informações. Aqui tem algumas configurações de esfíncter, isso aqui não vale a pena vocês verem, mas o Brasil também tem seu consenso, porque os equipamentos de fora têm um padrão. No Brasil, o mais comum de ter é o aparelho da LACE, então tem os padrões também de definição, de pressão dele, então você tem que dar uma olhada nos padrões de referência quando lê os laudos. E aqui são as junções esofagogástricas normais, né, que são essas aqui. Você tem um conjunto, junto aqui o diafragma com o esfíncter, e quando vai tendo hérnia, separa. O diafragma vai ficando num lugar, que é aqui, e o esfíncter vai ficando aqui. Então o diafragma, você vê cada inspiração, que é essa ondinha aqui mais escura, você tem um aumento da pressão. Na expiração, diminui a pressão. E aqui é o mais imediato. Tem o esfíncter aqui, uma pressão constante, e o diafragma aqui, que só vai aumentar a pressão quando o doente inspira. Tá? Então essas inspirações, cada vez que ele inspira, o diafragma age como uma pinça na direção esofagogástrica. E a manometria, ela deve ter esse padrão aqui, ó. Se você tiver
doenças motoras de grande impacto, como a esclerose sistêmica, Chagas, não pode fazer uma cirurgia. Mas, se tiver algumas ondas inefetivas apenas, mas com a pressão de relaxamento do esfíncter normal, também são problemas de motilidade menores e que pode operar, fazer uma válvula total, e não tem problema. A literatura te embasa em fazer uma válvula total em distúrbios menores da motilidade. Tá? Mas são coisas que você deve sempre, se tiver dúvida, perguntar para o cara que fez a manometria como é que está esse esôfago, se é bom, se é ruim, se dá para operar ou não, nesses casos mais limítrofes assim, até vocês terem uma vivência maior. Perguntar para o cara que faz a manometria se pode operar ou não um paciente desse. Quando eles forem indicar a cirurgia, você tem alguns sinais que vão dar um bom resultado para a sua cirurgia. Tá? Então, você deve operar os pacientes com sintomas típicos, aqueles que têm azia, que têm regurgitação, aqueles que têm hernia de hiato, que têm refluxo físico, aqueles com história superior a 1 ano. Eu comecei a ter refluxo em 3 meses. É um cara que não deve operar por enquanto. Deixa o cara curtir a doença dele, tomar remédio, ver o que ele sofre, para ter um bom resultado com a cirurgia. Então, o que a gente quer é ter bom resultado. A gente não quer doente enchendo a nossa orelha que está com gás e que não consegue rotar. Doente que tem boa resposta ao IBP, esse é o doente que tem que operar. O doente que toma omeprazol, dose dobrada, 2 por dia, não melhora. Não. Então esse cara pode não ter refluxo, pode ter uma outra coisa, pode ter uma hipersensibilidade. Esse cara vai te dar mais trabalho no pós-operatório. Tem que ter a documentação do refluxo. Se possível, a documentação do sintoma ligado ao refluxo. Então aquele paciente vai, toma dose dobrada e tem o tosse. Então faça uma telemetria e ver se a tosse está ligada ao refluxo. Tá bom? E o doente que tem uma qualidade de vida ruim também, obviamente, vai gostar da sua cirurgia. E quando vocês forem operar, olhar bem para o doente, não olhar só o exame. Tá bom? A seleção do paciente no começo da sua vida, e depois no final também você vai sabendo que você vai fazer uma seleção também, né? Mas no começo é fundamental. Doente com barriga, mesmo com IMC abaixo de 30, saber que vai ser uma cirurgia muito mais sofrida para vocês e que tem um potencial maior de falha a longo prazo, porque a pressão abdominal vai empurrar a sua válvula para cima. Pode dar uma hernia paraesofágica. Gente muito magro também engana às vezes. Aqui, para colocar o pneumoperitônio, fazer a posição de trocar, que vai ficar muito baixa, o esôfago aqui, também complica. Esses pacientes têm que ter ajuda. Não precisa fugir do cara magro assim, que a cirurgia é fácil, mas tem seus detalhes técnicos e todos eles precisam de um certo controle. Doente assim, deixa embora. Ah, eu tenho refluxo, preciso operar. Olha, não vou te operar. Deixa embora, que senão você vai ter mais satisfação de ver o doente embora, tá bom? O senhor ele falou para trazer um pouco de história aqui. Esse aqui é o primeiro livro de laparoscopia feito no Brasil, os Marquinhos, que é do Rio de Janeiro, que fez esse livro aqui. Meu pai escreveu o capítulo dele em 93. Então a gente está fazendo a cirurgia de refluxo faz muito tempo. Então o que eu tenho que passar aqui para vocês é o que a gente foi vendo ao longo dos anos. Não é coisa da minha cabeça que eu inventei e eu acho que é assim. Não, a gente viu umas coisas, foi adaptando, algumas deram certo, outras nem tanto, fomos mudando para chegar no que a gente acha que hoje é bastante aceitável, né? Uma coisa que não mudou desde lá é a nossa posição do paciente. Tá? A gente trabalha, tem algumas pessoas que trabalham diferente, mas a gente trabalha com cirurgião no meio da perna, para todas as cirurgias do trato digestivo alto, cirurgião no meio da perna, primeiro auxiliar do lado direito do cirurgião, à esquerda do paciente, e o cameraman aqui embaixo. Quando tem um monitor só, a gente costuma colocar nesse lado aqui para todo mundo conseguir olhar para cá. Quando tem 2 monitores, um em cada lado, o auxiliar olha para lá, esse aqui olha para cá, o cirurgião tenta olhar até na cabeça do paciente. Por quê? Tem gente que opera de lado. Se opera de lado, a cirurgia do trato digestivo alto, você vai ter essa conformação de trocáter aqui. Para fazer uma cirurgia de obesidade, dá para operar de lado, porque você não tem que entrar no mediastino, você vai trabalhar aqui. Tá? Então dá para fazer assim. Mas para entrar no mediastino, essa posição aqui não te deixa ter um figadão aqui, tem o hiato aqui, não te deixa chegar muito alto com a mão direita. Dificulta um pouco o processo, especialmente de dissecção do lado esquerdo, que é o lado chato de trabalhar no anel hiatal. Então a nossa posição de trabalho é essa aqui. A câmera colocada alta. A câmera não é para ficar perto do umbigo. Você vai trabalhar aqui ou para cima. Então, você tem que colocar a câmera aqui alta. Mais ou menos uns 10 centímetros do chifoide. Você mede pelo chifoide e pelo rebordo costal.
A câmera fica mais ou menos no rebordo costal. Assim como a mão esquerda do cirurgião, a mão direita do cirurgião, o auxiliar para afastar o fígado e o auxiliar para puxar o estômago. Tá? Então esse conceito da câmera aqui, agora que a robótica incorporou, né? A questão do alvo. O seu alvo é aqui, não é aqui embaixo, para colocar a ótica aqui no umbigo, não é aqui na vesícula, é lá em cima. E nas grandes hérnias, a gente junta mais isso ainda. Porque nas grandes hérnias eu preciso ter uma mão que entre mais alto no mediastino. Então eu junto mais aqui, a ótica sobe um pouco mais, porque a gente não precisa ver mais aqui. Então eu vou ver lá no meio do tórax. Então esse aqui é um paciente com uma grande hérnia de hiato. Não é o melhor doente, barrigudo, porém ele perdeu um pouco de peso para operar, mas sobrou uma barriga assim. A mão esquerda, olha, bem pertinho da linha média. A mão direita, olha aqui quanto está longe, a câmera quer dizer, o quão longe do umbigo está. Aí a mão esquerda do cirurgião, afastar o fígado e o auxiliar. Então essa é a nossa conformação para todas as cirurgias da transição esofagogástica. Toda a cirurgia começa com a liberação aqui da membrana gastrohepática, acima do ramo hepático do vago. Tem importância preservar isso aqui? Não tem. Tá? Mas, se der para preservar, por ter as dúvidas, a gente preserva. E muitas vezes tem uma artéria aqui, digamos que 30% pode ter uma artéria importante para o fígado, e é bom você saber como preservar essa membraninha aqui. Na operação, por exemplo, a gente já abre tudo isso aí, ponto final. Né? Então, a gente tem que dissecar o pilar diafragmático. O que sobrar no meio do pilar vai ser o esôfago. Então, você mira no músculo, tenta preservar o perimísio e vai chegando rente ao músculo aqui. Nosso auxiliar trabalha ativamente com o aspirador. Outra coisa que mudou nesses últimos anos é que muita gente agora está adaptando isso aqui. A maioria usava um aspirador fixo, um bastão fixo. Mas o auxiliar, fazendo tração e contratação com a mão do cirurgião, ajuda bastante. Tá? Então a gente disseca o pilar esquerdo, o direito na verdade, até a raiz e vai dando a volta no esôfago. Sempre ficando longe do músculo para tentar preservar esse peritônio parietal aqui, ou perimísio, tá bom? Na volta você vai ver o vago anterior. Então tudo que é para cima você consegue também fazer na volta. Olha como o auxiliar ajuda essa exposição aqui e a gente vai dando a volta. Vago anterior de novo, sempre olhar o vago e descer. Então, na laparoscopia, exposição é muito importante. Então, vocês têm que ter clara visão do que estão fazendo, tá? E não precisa ter pressa. Outro grande ditado da cirurgia é que a cirurgia tem hora para começar e não tem hora para acabar. Tá? Então vocês têm que ter um tempo aqui, respirar fundo e quando tem alguma dificuldade, ir devagar e passo a passo, soltando as estruturas para poder identificar, fazer a parte de dissecção o mais limpa possível, para não ter sangue, não precisa ficar arrastando, deixa a pincinha fazer o trabalho dela. Depois que a gente deu a volta, a gente vai até a raiz do pilar, até o V do pilar aqui, com ótica alta, eu consigo ver bem por trás do esôfago, e a passagem da pinça por trás do esôfago é assim, ó, subvisão direta. Não é tentar enfiar a pinça lá e ficar mexendo na pinça e ver se sai do outro lado. Tenha certeza que saiu. Passou o perrose, solta aqui, vê se não machucou nada essa pinça de tração. Sempre tem que dar uma olhadinha nela. E depois, acabou esse problema da dissecção do hiato. Não coloca a dissecção do esôfago, porque a gente tem que soltar todo o hiato e o que sobrar no meio vai ser o seu esôfago. Estão vendo a pleura aqui? Não pode ter medo de entrar no mediastino, tá bom? Tem que dissecar pelo menos uns 3 centímetros do esôfago abdominal. Para isso, precisa de pelo menos uns 4 centímetros intratorácico. Então vai subindo, rente ao esôfago, vendo o vago posterior aqui, vendo a pleura e dando a volta. A pleura ali do outro lado também. Tem que entrar no mediastino, tem que ter esse hábito. Às vezes quando não tem hérnia, é mais chato de operar do que quando tem hérnia, porque você não tem um espaço grande para entrar aqui no mediastino e o auxiliar precisa ajudar mais abrindo essa região aqui. A parte aqui anterior, geralmente você empurra um pouquinho só com gás e consegue um esôfago abdominal adequado. Mesmo quando não tem hérnia, tem que dissecar, você tem que soltar o esôfago. Uma coisa que a gente vê muito é essa secção limitada no mediastino, porque a gente não tem hérnia, mas é só uma cirurgia de refluxo, e aí você faz a válvula muito baixa, logo tem recidiva. Por muito tempo, a gente fez essa liberação aqui do fundo do gás, quando não tinha pinça de energia, ou era muito cara, a gente só tinha o ganchinho para trabalhar. Fizemos 1000 cirurgias com ganchinho só e foi muito bem.
E essa foi um grande pulo do gato para não ter disfagia, acessar o fundo gástrico na sua parede posterior. Então, por trás do esôfago, com o auxiliar te ajudando, você consegue entrar na parede posterior. O dinheiro bariátrico ficou muito legal também, quando acessa o primeiro grampeamento, sempre vai na posterior, né? Na época a gente não tinha essa vivência ainda, mas já tinha essa impressão que a posterior é sempre mais livre que a anterior e não vai te dar disfagia. Tem alguns vasos posteriores que sobem aqui entre o diafragma e o estômago, mas podem ser ligados com clipes. Com essa secção posterior aqui, que só é possível com uma ótica bem alta, a gente consegue chegar até o primeiro vaso breve. Dá até para ligar aqui por trás, mas muitas vezes a gente não fazia isso. Só soltava a parede posterior, quando não tem nenhum vaso aqui por trás, ela vem muito tranquilo. Você vai ver o polo do baço vai estar bem aqui atrás, o polo superior do baço já vão conseguir ver aqui, ó. E essa aqui é a parede posterior do fundo gástrico. Você tem ali, ó, parede anterior, esse clipe demarca a transição da posterior com a anterior, e para trás, bem branquinha, a parede posterior. Igual vocês fariam aqui na pequena curvatura para iniciar o grampeamento, né? Então, essa parede posterior aqui vem junto com a parede anterior do outro lado e consegue, ó, passo ali. Você consegue fazer uma boa válvula de refluxo sem ter que soltar o vaso breve. E por muito tempo a gente fez isso aqui, muitas vezes, mas isso aqui é meio difícil de reproduzir, sabe? Tem que ter o auxiliar bem habituado com você, tem que ter uma mão ajudando, tem que ter uma ótica alta e visão boa, dentes mais gordos às vezes é mais difícil. Então, com as pinças de energia, a gente passou cada vez mais a soltar os vasos gástricos curtos, para padronizar um pouco mais o processo. A gente não vem desde aqui do meio da curvatura soltando tudo, porque também é soltar demais e pode ter hernia paraesofágica numa incidência maior. Então, a gente vai aqui, ó, polo superior do baço, primeiros 3 ou 4 centímetros, vê o que é o vaso breve mesmo, não precisa soltar a curvatura inteira, e vai soltando o fundo gástrico. Também que às vezes não é tão fácil assim, né? Vamos ver um vídeo mais pra frente aí. Mas com visão direta, olhando com a câmera, tendo auxiliar, ajudando aqui, afastando um pouco o estômago, sua mão esquerda, virando o estômago como se fosse um livro, para o lado esquerdo, seu, direito do paciente, e tenta chegar até a base do pilar também. Com isso, você tem o fundo gástrico mais solto e uma boa padronização da técnica. Às vezes, falta um vasinho posterior aqui, ó. E aquela nossa vivência lá de acessar a parede posterior, permite também esse acesso de ligar esse vasinho gástrico posterior aqui, quando ele existe pelo lado de cá. Então, é para vocês começarem a treinar as duas coisas, operar por lá e por cá, para liberar totalmente as aderências aqui do fundo gástrico. Com isso, vocês vão ter mais certeza de que a sua fluidificatura não vai ficar torcida. Que a nossa vivência foi a maior causa de reoperação no começo da nossa casuística toda, foi por disfagia. Não liberava o vaso breve, ninguém tinha pista ultrassônica nos convênios. Então, pegava a parede anterior, puxa para cá, faz a válvula e ela fica com uma banda gástrica tracionando o estômago. A válvula tem que ficar assim, ó, tem que ter o fundo gástrico bem solto e a válvula é feita com o fundo gástrico, não com o corpo gástrico que está aqui embaixo. Às vezes, soltando toda a musculatura, você acaba levando mais o corpo para cima. Tá? Então, essa é mais ou menos a representação, tá? Ou você vai ter um acesso pela parede posterior, então aqui está o esôfago, aqui está a parede anterior, ele vem por trás, pega a parede posterior e traz aqui para frente, ou você vai fazer essa liberação, não precisa ser tão ampla assim, mas pega a parede anterior e traz para cá, mas nunca desse jeito que tem. Você só libera aqui em cima, pega o estômago e faz essa válvula torcida com a parede anterior só do estômago. E um cuidado grande, que a gente ainda não tem solução, a gente consegue fazer uma válvula boa, liberar o fundo gástrico, não ter disfagia, mas uma coisa que a gente não conseguiu resolver adequadamente ainda é o hiato. Tá? Então, eu coloco aqui como o calcanhar de Aquiles da cirurgia anti-refluxo. Quando eu tinha uma laparotomia, a gente ficava um mês andando deitado assim, dobrado e não fazia força. Com a laparoscopia, em uma semana o cara está dirigindo e voltou a trabalhar. Então, você tem uma sutura no músculo, que é o hiato, que é muito ruim. Então, se começar a forçar a barra, tem uma tendência a empurrar tudo para o tórax. O que você pode fazer para prevenir isso? Primeiro, fazer uma sutura boa do hiato. Não fazer assim, ó, tudo afogado, com a ótica baixa, sem ver,
tentando passar de uma vez só, dos dois lados. O hiato é um músculo muito fininho. Se você tentar pegar com uma vez só, você vai pegar 3 fibrinhas musculares. Vê bem o que você está fazendo. Tem uma visão boa, tem uma dissecção boa, tudo cheio de gordura. O esôfago não foi dissecado adequadamente, está muita gordura no fundo gástrico aqui. Então, primeira coisa é caprichar na sua estrutura do hiato, tá bom? Outra aqui, esse vídeo também truncado, pegando 3 fibrinhas musculares aqui, ó, certo? Mesmo com uma dissecção boa, pegou nada de fio. Então, essa hiatoplastia aqui vai romper, tá bom? Então, o que deve fazer é uma dissecção assim do hiato. Tem o perimísio aqui. Esse é um dente gordo, com uma hérnia de hiato grande. Ele não é tão gordo, ele é na verdade um fisiculturista, um cara muito forte, grande, mas tinha muita gordura visceral. Ai, e deixa eu ver se isso aqui. Então, olha uma gase aqui, ó. Expõe essa região, a gordura vai atrapalhar. Dá para pôr uma compressa cortada pelo trocar L12 e pegar bastante músculo. Auxiliar ajuda você a ver o que você vai pegar. Tudo menos a aorta do lado esquerdo, tudo menos a cava aqui do lado direito. Então pegar pelo menos 1 centímetro de músculo e com o perimísio assim, ó, sem apertar demais. Então, a gente costuma dar esses pontos em 8, o fio sempre tem que ser inabsorvível, a aorta está ali atrás, bem dissecada. Então, às vezes, a gordura atrapalha mesmo, mas tem que afastar e tem que ver o que você vai fazer, tá bom? Então, essa é uma coisa importante. E nós estamos vendo também que muitas recidivas tardias são na parede anterior. Então, cada vez mais eu dou 1 ou 2 pontos anteriores. Essa aqui é mais grande, merecia ponto anterior também. Mas cada vez mais eu dou um pontinho anterior para causar uma certa fibrose no hiato. Muita gente nos Estados Unidos usa esses pellets aqui de Teflon, que é muito usado na cirurgia cardíaca para fechar ventrículo. Os caras sempre dão um ponto em músculo que não tem face, não tem nada, um ventrículo cardíaco que mexe pra caramba e não arrebenta tão fácil assim, né? Eles usam isso aqui para ancorar os pontos. Mas aqui no esôfago, pode erodir no esôfago ou no estômago, tem relatos disso. Então, muita gente abandonou isso aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil nunca teve, porque isso aí nunca foi disponível. Mas todo mundo tem alternativas para tentar minimizar esse risco da reherniação, que é uma coisa que vai acontecer em todo mundo. Pode colocar os pellets lateralmente para evitar essas migrações. Pode usar robô. Pode usar estrutura contínua com V-Lock, em áreas grandes assim. Esse aqui é um vídeo do Dr. Rubens Salum, que fez essa cirurgia robótica aqui. Está pegando os dois lados, está pegando um pouquinho aqui ó, também. Às vezes o músculo é fraquinho, às vezes não tem o que você fazer para isso melhorar. Mas todo mundo tem uma técnica diferente. Fio inabsorvível. Sempre no hiato inabsorvível. Tá? E tem várias maneiras de fechar isso aí. Nenhuma ainda conseguiu estabelecer, olha, esse jeito não tem recidiva. Tá? Então, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, orientar o dente a não fazer força e acreditar que vai ter uma porcentagem aí indeterminada de migrações e de preferência migrações tardias. Questões tardias às vezes são até evolução da própria doença. E a fluidicultura é isso. Ó. Quando eu tenho uma parede anterior e posterior, você tem que ficar frouxa, você tem que fazer a sutura bem com o limite, ó, isso aqui é posterior. Então o que está envolvendo o esôfago inteiro é a parede anterior, que ela fica mais justinha do que a parede posterior, mas a posterior tem que vir junto aqui. Então aqui, posterior, um fouché, eu sempre deixo um fouché dentro para calibrar a fluidicultura, tanto para não ficar muito apertada, como para não ficar muito frouxo. E tem que fixar bem no esôfago, de qualquer maneira. Então, historicamente, a gente fez essa válvula aqui com fixação total, só estômago-estômago, e depois dá 4 pontos de fixação no esôfago. Isso tem uma história, depois se quiser eu conto para vocês, mas o importante é fixar. Hoje em dia tem alguns grupos que estão fixando ela parcial primeiro, e depois fazer a no total. Porque a gente não quer que esse esôfago desgarre. Como ele não vai desgarrar? Quando ele está assim, ó, sem tração, parado dentro do abdômen. Esse aqui é aquele cara gordão, com a perna muito grande, ó, mas está tudo fechadinho. Esse aqui não é o cara gordão não, desculpa, esse aqui é um outro paciente. Mas enfim, sem o ponto anterior aqui. Válvula tem que ficar assim, acomodada, com o fundo gástrico liberado só mesmo o que necessário. Aqui, tudo isso aqui está grudado ainda. A tese do Dr. Fará, que deu a primeira aula para vocês aqui, mostrou que quando você solta amplamente o estômago,
ele teve nesse grupo dele, com análise depois de 5 anos, muito mais hérnia paraesofágica do que no grupo que ele soltou parcialmente fundo gástrico. Então, talvez isso leve mais hérnia. Então, para que soltar tudo se dá para fazer uma válvula boa usando só o fundo gástrico, tá bom? Então, em resumo aqui de aula teórica, cirurgia do refluxo tem que ter indicação, tem que ter um diagnóstico, tem que ter uma manometria pré-operatória, de preferência hoje em dia a gente não pensa em operar mais ninguém sem uma manometria pré-operatória, uma defesa sua, tá? E cuidado com o IMC. IMC, para mim, maior que 30, eu não opero. Desde o 20 emagrecer, para até operar. Mas 30 para mim é o cut-off de operar. Adequado posicionamento do paciente e do trocáter. A preparação é muito importante. Secar o hiato primeiro, depois mobilizar o esôfago torácico, liberar o fundo gástrico, ou pela parede posterior, ou liberar o fundo gástrico do lado do baço mesmo, que é uma alternativa que agora padronizou-se muito mais. Fechar o hiato de qualquer maneira que você puder, mas sempre com pontos pegando bastante músculo, vendo como você está pegando, amarrar sem apertar, com fio inabsorvível. E fazer uma fundoplicatura. Hoje em dia a fundoplicatura tem que ser longa, 3 ou 4 pontos, não faz mais short, 2 pontinhos, isso aí foi num passado. Tá? Agora a gente viu que as válvulas, para durar mais, tem que ser bem robustas e quando você não tiver nenhum problema grave na motilidade, uma válvula total pode ter um período de adaptação um pouquinho mais complicado, mas é o que você precisa a longo prazo. Tá bom? Ninguém me interrompeu? Pode fazer mais perguntas se quiser. Obrigado. Falei demais. Foi ótimo, excelente a aula. A gente ficaria aqui te ouvindo o dia todo. Tá bom, obrigado.